Nascimento é algo maravilhoso. Quando que um semente germina, tá parecer que as primeiros folhas e tudo o jardim tá fica mais radiante. Quando que uma criança nascer, a primeira coisa que ela tá fazer é anunciar para o mundo que tem mais uma vida para ser levado em conta. Tanto um planta como uma criança, depois do nascimento, esta crescer todo dia de maneira constante até chegar a sua maturidade, depois esta produzir fruto. Isso é síntese do resumo de vida. Sem isso, o nascimento tá perder todo o sentido, todo o propósito e o objetivo. Crescer é equação fundamental de vida, tanto físico e espiritual. Agora, princípios mais básicos e exclusivos de vida cristã é que ele começa com morte. Mas como é que uma vida pode começar com morte? De que maneira que nós não podemos crescer em Cristo? Do bem deixar que a própria Bíblia responder. Alô, meus povos, meu nome é Marcos da Rosa. Se é a primeira vez que você encontra com esse canal, bem-vindo para esse canal Bíblia Aberto. O tema de estudo de hoje é crescimento em Cristo. Se você repara, vida começa com morte. Primeira fase de uma vida cristã, ele começa com a primeira morte, que é a morte de Cristo. Cruz está centro de plano divino na salvação de homem. Sem cruz, Satanás e suas forças demoníacas que tinham sido derrotados, problema de pecado que tinha sido resolvido e morte que tinha sido vencido. Bíblia está falando, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, que o sangue, ou seja, a morte de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E próprio Jesus confirma isso. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é pura verdade para várias razões, porque primeiramente, com a morte de Cristo, forças malignas de principados e potestades foi desarmado. Também a morte de Jesus na cruz fazia Satanás e seus seguidores um espetáculo público perante o universo. Morte de Jesus na cruz está garantindo vitória sobre Satanás, vitória sobre pecado e vitória sobre morte. Também, sangue de Jesus, a ele é garantia para perdão de nosso pecado. Cruz, a ela é semente de uma nova vida de cada indivíduo com potencial garantido para crescer. Um dos primeiros aspectos dessa vida de crescimento em Cristo é reconciliação. A Bíblia está falando que Deus, o Pai, estava em Cristo, que é o Filho, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Cruz é instrumento de Deus para efetuar a reconciliação de ser humano com Deus Pai. Depois de reconciliação de Deus Pai, está a seguir imediatamente a segunda fase de processo redentivo, que é a reconciliação com pessoas. Uma das belas representações de cruz é que cruz, a ele está unir pessoas de várias origens em torno da cruz. Resumidamente, cruz, a ele é marco inicial de vitória de Cristo sobre Satanás e pecado e, consequentemente, na nova vida em Cristo. Segundo aspecto de um crescimento em Cristo é que uma vida cristã, a ele está começando com a segunda morte, que é a morte do eu. No livro de Gálatas, capítulo 12, versículo 20, ele está falando o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vida cristã que está começando com o nascimento, mas assim, vida cristã está começando com uma outra morte, que é a morte do eu, ou crucificação de velha natureza. Se nós orgulho, nós inveja, nós língua, nós pensamento, nós atitude que for crucificado e ser vencido a fim de alcançar uma transformação de caráter de Deus através do sangue de Cristo, a nós nunca podemos falar, mas nós é um cristão e nem nós nunca podemos falar, mas viver uma vida de um cristão. Ao contrário, é que nós nos estamos enganando a nossa própria cabeça. Para modo de Bíblia fala que ele, ou seja, Jesus, morreu por todos. Por que ele morreu por todos? Para que os que vivem não vivem mais para si, ok? Então para quem é que nós devemos viver a partir que nós aceitamos Cristo? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, morreu para Jesus.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Para ter uma vida cristã na prática, tem que ter uma eliminação ou anulação profunda e intencional de próprio eu, que é crucificação ou a morte da natureza pecaminosa do velho homem. Terceira fase, para um crescimento em Cristo, é viver em transformação ou renovação da vida. Um dos maiores enganos religiosos é ensinar outra doutrina pessoas que salvação a ele é um dom gratuito de Deus e que a ele é final de toda história. Mas isso é pura mentira. Agora, de facto, graça de Cristo que está custando nada para nós. Mas ele custa a vida de filho de Deus Pai. Se Bob receber um presente de um amigo, e que está custando nada para morrer a ele um presente que vos deram de graça, e que custava, mas ele custa a bom amigo alguma coisa. Apesar que nada nós do que tem que dar em troca de graça que nós recebemos de Cristo, mas isso que significa que a graça é barato ou que é uma graça que fica em nada. Tem um teólogo, escritor de nome Bonhoeffer, ele fala que graça barata é pregar perdão sem exigir arrependimento, batismo sem disciplina da igreja, comunhão sem preparação, absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é a graça sem discipulado, sem cruz, sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Tem pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, mas as que vivem na prática a palavra de Deus nas suas vidas. Tem pessoas que falam és um cristão, és conche doutrina de suas igrejas, mas és que conche Jesus de suas igrejas. Tem pessoas que têm convicção da verdade na Bíblia, mas ele que tem conversão de verdade no coração. Tem pessoas que é infantil ou imaturo espiritualmente. Crescer em Cristo é crescimento de maturidade espiritual para que cada dia do poder refletir vontade de Deus e andar nesse caminho e nessa verdade. Agora, quais são os sinais de pessoas que têm maturidade espiritual e qual é que é evidências ou vestígios de um crescimento em Cristo frequente? Nós também hoje há 7 sinais de pessoas cristãs que têm uma maturidade espiritual e que ela está constante no crescimento em Cristo. Primeiro sinal de crescimento em Cristo de um cristão é ter uma vida totalmente dependente do Espírito Santo. Quando que o Espírito Santo toma controle de nossa mente, a nossa vida está transforma. Nosso pensamento pecaminoso está ser afastado. Do tem amor para pessoas, basta tomar lugar de ira, de inveja, de briga ou desavença. Alegria está substituir tristeza. Bênção de Deus, a ele também só quando que pela fé do entrega nós eu ao pé da cruz. Inclusive apóstolo Paulo, aí ele está dando lista de 2 tipos de vida que está existindo. Tem lista de vida do mal, que é guiado pela vontade da carne, onde é que Satanás, a ele é o causador e autor de tudo isso. E também apóstolo Paulo, aí ele está mostrando uma outra lista de vida que também que é vida do bem, que é uma vida que está guiando para Espírito Santo. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até 21, Paulo está mostrando lista de uma vida de desejos de atração carnais, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas são listas de obras de desejos carnais que têm que ser rejeitados, confessados, abandonados para morte. Se não fazer o contrário, tudo isso está levando para o inferno, ou melhor, isso está levando à perda de vida eterna. Deus, ele crê que nós não vivemos uma vida espiritual sincera e para nos abraçar e produzir fruto do Espírito. Agora, o que é viver uma vida de fruto do Espírito? No livro de Gálatas, capítulo 5, de versículo 22 até 23, o apóstolo Paulo está mostrando uma outra lista
que é uma lista de uma vida do bem, que também de fruto ou resultado do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Uma vez que nós dirigimos 2 listas de vida, agora deixa eu fazer uma pergunta. Na qual lista de vida que Bob está a viver hoje? Será que Bob o nome está na lista de vida de desejo de carne ou o nome está na lista de vida de desejo do Espírito Santo? Pensa na ela. Segundo o sinal de um crescimento em Cristo, um cristão tem que ter uma vida de amor e unidade. Vida cristã, ela é uma vida de unidade, uma vida reconciliada com Deus e também reconciliada com pessoas que estão cercadas. Na medida que uma pessoa está crescer e está amadurecer espiritualmente, tudo doutrina de verdade, de reconciliação, de amor e de unidade está brilhando mais e mais, tanto sobre a própria pessoa, quanto também para conjuntos de pessoas que se está viver uma vida cristã. Cristo mostra que nós próximo, que quer dizer simplesmente alguém de nossa igreja ou de mesma fé. Isso que tem nada a ver com distinção de raça, cor ou classe. Nós próximo é tudo quem é que está necessitando de nosso auxílio. Nós próximo é tudo quem é que é propriedade de Deus. Terceiro sinal de crescimento em Cristo de um cristão é tem que ter uma vida de estudo da Bíblia. Alimento ou comida é fator essencial para crescimento. Manutenção de qualquer organismo vivo te requer adequada e constante nutrição. É a mesma coisa que está acontecendo com o crescimento espiritual. Mas não é que nós não podemos encontrar com as nossas fontes de alimento espiritual. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 até 17, está falando que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para regardir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Estudo de Bíblia todo dia é uma das fontes que nós não podemos ter uma constante comunhão com Deus. É no estudo de Bíblia que nós não podemos encontrar com nossa fonte de alimento espiritual. Quarto sinal de crescimento em Cristo de um cristão, ele tem que ter uma vida de oração. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, está falando o seguinte: orando em todo o tempo, com toda armadura e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a ela é pão divino que está alimentando a nossa vida espiritual, oração, a ela é respiração que está mantendo nossa vida espiritual viva. De mesmo jeito que qualquer ser vivo está depender de comida, água, ar para ele poder manter vivo, a nós também como ser humano que foi criado à imagem de Deus, a nós está depender de pão espiritual que é a Bíblia, não está depender de água pura que é Jesus Cristo, e está depender de ar puro que é a oração. Bíblia fala que nós devemos orar suplicando, orar em todo o tempo, orar no Espírito, orar vigiando, orar com perseverança. Oração é um dos deveres mais essenciais de uma pessoa cristã. Para modo sem oração, é que é possível para manter esse caminho cristão. Oração está conduzindo para um estado superior, ela está fortalecendo e ela está sustentando. Oração, ela é a alma que se está papel com Deus. Quinto sinal de crescimento em Cristo de um cristão, a ele tem que ter uma vida de produção de frutos. Frutificar é um outro aspecto importante de crescimento cristão. Salvação pela graça é infelizmente compreendido e ensinado de maneira totalmente errada, que é negação de obediência e de frutificação. Isso é uma doutrina que está mais longe de verdade bíblica. Para modo de nós nunca foi salvo para fazer coisa que está agradando, mas assim nós não foi salvo para poder viver de acordo com a vontade de Deus. Ali que tem nada a ver de ser legalista, nem desnecessário na obediência de lei de Deus. Pelo contrário, essa é consequência natural de graciosa libertação de pecado. Sexto sinal de um crescimento em Cristo de um cristão, ele tem que ter uma vida de guerra espiritual. Ser um discipulado cristão ou ser um discípulo de Jesus Cristo é com uma jornada de vida de relaxamento ou de tranquilidade. A nós como cristão ou povo de Deus, nosso nome já está listado ou registrado numa guerra espiritual
que é real, violento e provocativo. No livro de Efésios, capítulo 6, de versículo 12 até 13, a Bíblia está falando o seguinte: porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, ou seja, Satanás e seus anjos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A Bíblia é muito claro para ele explicar que nós não estamos a viver uma guerra espiritual entre bem e mal, e nós não estamos a viver uma guerra espiritual constante com Satanás e seu anjo. E a Bíblia está falando para poder enfrentar e vencer essa guerra, do tem que ter armamentos ou munições de Deus. Nessa guerra espiritual, forças satânicos e sobrenaturais e diabólicos está tudo voltado contra nós. Mas Deus e seu anjo, eles estão unidos no ministério de servir e proteger seus filhos fiéis, não é que ele está livrando de mal e ele está guiando no crescimento espiritual. Porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que deixando por nós lutar não só com Jesus Cristo e através do Filho somente, Deus Pai providencia para nós vitória. Nós, como soldados de Jesus Cristo, Deus Pai oferecendo um farda, um equipamento, uma armadura de soldado que já foi testado para poder resistir nosso inimigo que é diabo. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 3 até 18, a Bíblia está mostrando tudo detalhes de equipamentos de guerra que nós devemos ter, mas nós nunca também ler tudo esse verso por causa de tempo. Mas o apóstolo Paulo, ele está dando o significado de cada armadura de soldado. Agora, um detalhe: equipamento de soldados antigos era como equipamento de soldados de hoje. Antigamente, esta brigava com espada, escudo, etc, etc. Segundo a Bíblia, cinto de um soldado significa verdade, que é a Bíblia Sagrada. Couraça significa justiça. Calçado ou bota de um soldado, ele significa evangelho de paz. Escudo, que está proteger com ele significa a fé em Cristo. Capacete de um soldado significa salvação. Espada de um soldado significa Espírito Santo e infalível poder de oração. Sétimo sinal de um crescimento em Cristo de um cristão, ele tem que ter uma vida de adoração, testemunho e esperança. Crescimento espiritual de um cristão que está acontecendo um vazio. Ele está surgindo dentro de comunidade de redimidos e também como um testemunho diante de comunidade que ainda necessita de ser redimido ou resgatado. Sem adoração pública, a não está perder identidade e palco de nossa irmandade ou congregação. E é nessa comunidade e através do relacionamento interpessoal com demais pessoas que nós está crescer e está tornar amadurecidos. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 até 25, ele está falando o seguinte: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, ou seja, aproximando a vinda de Cristo. Para uma pessoa crente e humilde, igreja ou casa de Deus na terra é como porta de céu. Tudo cântico, tudo músicas de louvor, tudo oração, palavras ministradas para embaixadores de Deus são meios ou formas que Deus está disponibilizando ou fornecer para preparar um povo para aquela grande assembleia ou para aquela grande congregação e encontro com Jesus Cristo pessoalmente nasceu quando que ele vem buscar ser fiéis na terra. Para a recapitulação de estudo de hoje, vou aprender que a vida
está começando com a primeira morte de Cristo, segunda morte é a morte do eu, também do estudei 7 sinais de uma pessoa cristã que está a crescer em Cristo, que é, ele tem que ter uma vida totalmente dependente do Espírito Santo, ele tem que ter uma vida de amor e unidade, ele tem que ter uma vida de estudo da Bíblia, ele tem que ter uma vida de oração, ele tem que ter uma vida de produção de frutos do Espírito Santo, ele tem que ter uma vida de guerra espiritual e ele tem que ter uma vida de adoração, testemunho e esperança. Qual é que é o compromisso de fé? Será que Bob tem alguma dificuldade espiritual entre os 7 aspectos de crescimento em Cristo? Será que Bob vida está na lista de desejos de carne ou de desejos de Espírito Santo? Será que Bob quer viver uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus? Você acredita ou não? Verdade é verdade.